E o Vaza Jato, hein, Zé Paulo, Rafael, Thaís Herédia? Hoje o site The Intercept Brasil está trazendo mais uma revelação de mensagens que têm sido publicadas a conta-gotas, né, pelos jornalistas desse site, sobre conversas privadas de integrantes da Lava Jato que chegaram ao conhecimento dos jornalistas. Hoje eles dizem que o procurador Deltan Dallagnol utilizou esses movimentos políticos, né, esses grupos que fizeram tanto sucesso e ganharam notoriedade na época do impeachment, né, da Dilma Rousseff, para a articulação da Operação Lava Jato, né? Nós temos aqui alguns trechos aí de conversas, né? Inclusive com a procuradora Tameia Danelon, que foi chefe da Lava Jato aqui em São Paulo. Em uma das trocas de mensagens, ele pergunta: se você topar, vou te pedir para ser laranja em outra coisa que estou articulando, kkk, disse Deltan à procuradora, né? É mais um capítulo, né, que tem aí de ser investigado e eu repito aqui o que eu já disse nos últimos dias: à medida em que esses vazamentos eles vêm e não há uma contestação por parte dos autores, na comunidade jurídica, juízes, promotores, advogados vão cada vez mais se convencendo de que a Operação Lava Jato passou do limite. Se não passou do limite criminal, do limite ético, com certeza passou. E está demorando para o Conselho Nacional do Ministério Público explicar por que está aí colocado, né? Pedro, você que entende tudo dessa área aí, vou dar uma de ouvinte aqui, vou abusar, vou te perguntar. Em que base criminal, qual é a referência legal que poderia imputar crime a essas mensagens ou essa atitude do Deltan? São vários dispositivos aí, viu, Thaís? Há limites, né, para atuação. Tem o crime de abuso de autoridade, tem o crime previsto na nossa Constituição, né? E quem que abre processo contra isso? Como é que é o processo para apuração desse crime? Primeiro é um procedimento administrativo, né? Dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, existe também a Corregedoria do Ministério Público Federal, só que esses órgãos eles abrem e fecham investigações, arquivam, sem a gente saber exatamente se houve ou não uma punição. E é isso que a gente está cobrando agora, uma apuração séria que possa dizer para a sociedade: olha, tem um limite ético aqui, ele vai tomar uma medida administrativa, aí não nada na esfera criminal, mas é um crime, uma punição de censura, algo nesses moldes que está previsto no regimento interno do Ministério Público Federal. E tem um passo além, que é a justiça criminal, né? E aí ali o bicho é mais embaixo. Mas quem que tem que oferecer essa denúncia? É o próprio Ministério? No caso de procurador da República, é o corregedor. O corregedor que oferece a denúncia. Público, mas o Conselho Nacional do Ministério Público tem procedimentos para serem tomados, né, para atuação. Ele existe para isso, né, um órgão que fiscaliza a atuação dos membros do Ministério Público, assim como o Conselho Nacional de Justiça fiscaliza a atuação dos juízes, né? Não pode passar em branco, né, Pedro? Tem que haver alguma atitude deles, e atitude transparente e pública para dar uma satisfação para a sociedade. Eu acho que a atitude correta deveria partir do Deltan Dallagnol, que continua se comportando como se fosse o único homem honesto do Brasil, como o detentor dos bons costumes. Deveria partir dele, inclusive pelo bem que fez ao Brasil. É inegável que a Lava Jato tem um capital fundamental, histórico no combate à corrupção para o Brasil. Não dá para jogar tudo que a operação fez por água abaixo, né? Jogar água suja junto com o bebê, como costumam dizer. O procurador Deltan Dallagnol, acho que não vai acontecer, mas deveria ter a humildade de abandonar a Operação Lava Jato para permitir que a Operação Lava Jato continuasse a fazer o que tem de fazer e para que ele respondesse, fora do cargo que ocupa de chefe da Operação Lava Jato, as denúncias que existem contra ele. Porque o procurador Deltan Dallagnol transformou a força-tarefa da Operação Lava Jato em uma espécie de um partido político. O que o site Intercept revela hoje é um trabalho subterrâneo, e um procurador não deve trabalhar de forma subterrânea, a não ser em uma investigação sigilosa com autorização judicial. O que ele fez foi um trabalho político para, por exemplo, pressionar o Supremo Tribunal Federal a substituir o ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo, por um ministro que lhe agradasse no Supremo Tribunal Federal, como relator da Operação Lava Jato no Supremo, dizendo inclusive que iria pressionar a gente no Congresso Nacional, queria procurar a Folha de São Paulo, os donos da Folha de São Paulo e do Estado, para dar entrevista.
para conseguir, de certa maneira, provocar um constrangimento no Supremo Tribunal Federal, porque ele, Deltan Dallagnol, como se fosse, eu repito, esse comportamento de alguém que se julga enviado por Deus para resolver os nossos problemas, ele é catastrófico, porque ele passa a se comportar como o detentor da verdade suprema. Então o Deltan Dallagnol diz quem serve e quem não serve para absolutamente tudo. Ele chega a admitir em uma das mensagens aqui que vai usar alguém como laranja mais uma vez. A procuradora Tameia Danelon, usando um palavreado absolutamente inadequado para um procurador. Ele mas deixa a conversa era coloquial, né, Rafael? Agora também, até quando vão essas... Eu não estou dizendo que ele vai usar como laranja para cometer um crime. Agora, até quando vão essas conta-gotas aí? Até quando tiver notícia para ser publicada. Não sei, eu acho que também a imprensa está se ocupando demais disso aí, ainda carece de uma confirmação, né? Mas então por que ele não oferece o celular dele para Porque não rebate, perícia? Né? Porque não rebate essas declarações. Se alguém vier falar de você aqui, primeira reação é você vai para as redes sociais, vai pegar o microfone e vai se defender dessas acusações. Sim, mas você tá invadindo aí uma conversa particular, né, Pedro? Sim. Sabe, sim, conversa particular, se nós mesmos aqui, né, formos divulgar a troca de opiniões ou de informações aqui internas, sabe, é uma coisa que para o público externo muitas vezes não vai ser compreendida. Eu não acho não, Zé Paulo. Acho que nesse caso aí há sim um desvio ético, né, por parte dos procuradores da Lava Jato. Tudo bem, não fosse aí o rapaz desse Intercept marido de um parlamentar do PSOL, sabe? É isso que pega também. Eles têm interesses que não são simplesmente Mas eu faço todas esses. essas ressalvas. O problema é o seguinte, o Ministério Público não é um partido político. O Ministério Público não pode atuar por baixo dos panos aí para tentar trocar ministro, para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal. O foco era a guerra contra a corrupção. Talvez ele tenha exagerado que os fins justificassem os meios. Me parece que é isso. Mas é isso que não pode acontecer. Esse é o ponto. Se ele exagerou para os fins justificarem os meios. E não é isso que a nossa Constituição diz. Mas eles não estão combinando lá de atacar o cofre da Petrobras, por exemplo, sabe? Não, mas eles estão investigando. E nem tomar propina aí de consultora. Federal, que é muito mais grave, né? Ele está se apropriando da cadeira para um senso de justiça próprio que extrapola a legislação, que extrapola a ética, a moral, para poder fazer justiça pelas mãos. Thaís, o bandido cometer crime... Ninguém deu a ele essa prerrogativa. O bandido cometer crime, assaltar o cofre público, tá na regra do jogo, né? Tem que ser punido, tem que ser preso. Agora, quem tá do lado de cá, que tem que investigar, tá cometendo crime, é gravíssimo. Não, e não pode assumir a justiça pelas próprias mãos. Não, eu tenho a noção do que é a justiça, que é o que o Rafael tá dizendo aqui, que é o sujeito se achar acima do bem e do mal, né? Se apropriar da noção do que é justiça, do que não importa os meios, desde que eu combata a corrupção, aí não adianta, aí você queima o instrumento. Ele quer pressionar o Congresso usando, e pressionou o Congresso usando esses movimentos em redes sociais, dizendo o seguinte: tem de ser name and shame nas redes, nome e vergonha, pela aprovação daquele pacote das 10 medidas contra a corrupção, 10 medidas contra a corrupção que previam, inclusive, restrições para concessão de habeas corpus. É disso que nós estamos falando aqui. Não é do super-herói bonzinho enviado por Jesus Cristo com uma capa para nos salvar da corrupção, né? Até porque essa coisa do bem contra o mal, ela é sempre muito subjetiva, né? Ela é sempre muito subjetiva. Não há ninguém que seja totalmente mal e ninguém que seja totalmente bem. Tanto é assim que as mensagens divulgadas até agora demonstraram que havia expectativa do procurador Deltan Dallagnol de lucrar também com a Operação Lava Jato, né? Algumas palestras com fundos doados para entidades beneficentes, outras palestras não. Ele tinha expectativa de arrecadar até R$400 mil com as palestras. Alguém pode dizer, é ilegal? Pode não ser ilegal, mas quando ele começa a cogitar a constituição de uma empresa para pagar menos imposto, ele começa a tangenciar um limite que não deve ser tocado por ele. Rafael, eu gostaria de tocar nesse assunto. Criação de uma empresa. É uma PJ. Quantos profissionais não fazem isso? Mas ele não pode. Mas então ele desiste da carreira de Estado. Não seria no nome dele, né? Ele escolhe uma carreira. Não, mas se ele escolhe uma carreira... Se ele tá articulando com a esposa pra ver, já tá evidente que... Se ele não quer pôr o nome dele, é porque ele não pode. Pode, né? Então põe o nome dele. Ele escolheu uma carreira de Estado que é exclusiva do Estado.
Ele não Se a mulher dele fizer isso, qual é o crime? Ele pode ser... Ele pode dar aula, ele pode receber por isso, igual juiz. Mas é diferente dar aula numa universidade, desde que... Uma palestra não deixa de ser uma aula. Não. O que ele fazia? Ele vendia informações privilegiadas para quem fosse assistir a palestra. Então a palestra era o seguinte: palestra com Deltan Dallagnol, você vai saber lá informações inéditas, exclusivas sobre a Operação Lava Jato. Isso não pode. Isso é desvio, né, de uma função que ele é pago com dinheiro público. Quem está promovendo a palestra que embala dessa maneira. Não, mas ele não pode participar disso. Claro, se ele escolhe uma profissão que é de Paulo Estado... Deltan Dallagnol e viva a bandidagem. Pronto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está embarcando na tese da Lava Jato, que quem impõe alguma restrição ao comportamento da Lava Jato é corrupto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acabei de dizer aqui, eu acabei de dizer antes de começar a falar que não dá para jogar fora o bebê junto com a água suja. Portanto, seria adequado que o Deltan Dallagnol se afastasse para que a Lava Jato conseguisse reconquistar o capital conquistado anteriormente e ele respondesse às suspeitas que existem e são bem fundamentadas a respeito do comportamento dele. O Deltan Dallagnol não é o único homem capaz de combater a corrupção no Brasil. Ele não é enviado de Deus para resolver os nossos problemas aqui. Ele não representa o bem na luta contra o mal. Isso é balela, não existe herói. E ele se comportou como herói, caiu do cavalo.